Olá, herdeiros! Olá, herdeiras! Hoje eu estou aqui nesse canal para falar com vocês a respeito de autoabuso emocional. É aquele abuso emocional que você faz com você mesmo. Às vezes você vai em lugares que você não se sente bem. Talvez você acaba cedendo a pressões e acaba sendo aí prejudicada por ter que ficar superando as expectativas das pessoas. Talvez você é uma pessoa que não consegue dizer não. Talvez você é uma pessoa que construiu, você tem uma vida que você merece ter, mas você não sente aquela pessoa merecedora de estar desfrutando de tudo. De repente você, mulher, compra uma roupa e você espera muito tempo para usá-la, ou de repente você nem usa, acaba deixando essa roupa velha aí no seu guarda-roupa, acaba doando para outra pessoa porque o seu coração não permitiu que você desfrutasse daquela roupa. Pois é, esses frutos, gente, são comportamentos de autoabuso emocional. É quando você não é sincero ou sincera com você mesmo. Eu estou falando aqui para homens, para mulheres. Eu falo com ser humano. Quando vocês verem eu falar herdeiros, eu estou falando de seres humanos. Então, eu quero trazer para você essa consciência e eu vou contar para vocês um pouco dessa história. Hoje eu tenho autoridade de falar sobre chantagem emocional porque eu nasci no meio da chantagem emocional, sofri muitas dores por causa dela e eu consegui achar um caminho que me libertasse dela. Gente, o caminho está em Deus, mas Deus, Ele coloca nas nossas vidas pessoas, ferramentas, situações, talvez pressões de dores e de sofrimento para você chegar na consciência daquilo que te faz mal. Então, fique por aqui que eu vou comentar tudo para vocês. Nesse vídeo, eu quero trazer para vocês reflexões, o que está por trás desse comportamento da gente se sentir culpado pela comida, pela casa, pelo carro, pela vida que temos. De repente você se sente culpado até de ter a família que você tem. De repente você se sente culpada, mãe, de ter filhos maravilhosos. Você não merecia tanto esses filhos. É um sentimento de miséria, de alma. E eu quero explicar o que tem por trás dele. Quando nós abusamos emocionalmente dos nossos sentimentos, nós estamos saqueando o nosso coração. Isso traz, gente, muitas doenças. Hoje tem doenças de depressão, de vários problemas neurológicos, doenças físicas mesmo, até doenças físicas que atacam o próprio corpo por causa de quê? Por causa das nossas emoções. E nós precisamos reconhecer, trazer essa consciência pra gente superar essas dores, esses sentimentos que você não entende. No meu caso, eu era uma pessoa que eu vivia o tempo inteiro sentindo culpa. Sabe quando você sente culpa por tudo? Parece que você deve todo mundo, você deve seu pai, sua mãe, deve seus irmãos, deve seus amigos, e você fica o tempo inteiro fazendo coisas para poder sanar essa dívida. É como se você tivesse uma dívida, uma nota promissória gigante com todo mundo e você não consegue pagar. Quanto mais você faz, mais ingratidão, mais as pessoas não te entendem. Gente, esse é um fruto de autoabuso emocional. Eu era uma pessoa que eu não sabia dizer não, eu sempre cedia a grandes pressões, as pessoas me faziam pressão e eu acabava cedendo. Eu ia em lugares que às vezes me faziam mal, um ambiente tóxico, somente para agradar. De repente porque a família tem que ir, um lugar que não tinha respeito, que não tinha consideração, pelo contrário, tinha muita calúnia, fingimento, fofoca, gente, um ambiente que você chega lá triste e sai chorando, sabe? Eu me submeti muito a isso. Eu aprendi a ser chantageada na minha própria família, no meu próprio lar. E hoje eu não falo isso, gente, para desonrar meus pais, nem para desonrar meu pai, que hoje é falecido, porque com certeza o meu pai teve uma história de vida que levou ele a doar desses frutos. Sentimentos, gente, são frutos. Quando você planta lá na sua casa, na terra, eu vou fazer uma analogia com uma horta. Se você plantar lá cenoura, beterraba e alguma coisa, você vai colher esses alimentos. E você pode colher tanto desses alimentos que você pode acabar doando para o vizinho, pode vender esses alimentos, porque se você não alimentar eles todos, eles vão perder. Então acaba que tudo que a gente planta, a gente ceifa e a gente às vezes acaba transbordando, seja de forma comercial, seja de forma doada, mas nós transbordamos. O meu pai, ele faleceu no ano 2013. Infelizmente, quando ele faleceu, eu me encontrava assim num sentimento de muita amargura mesmo, porque o meu pai, ele tinha um sentimento de me cobrar muito. Então eu sentia culpada, até porque quando ele estava doente eu sentia culpada. Parecia que eu que era o problema, sabe? Lá da minha casa, da minha família. E eu não conseguia superar as expectativas do meu pai, nem de ninguém da minha família. Eu sentia um patinho feio na família. Sim, uma pessoa como
excluída mesmo na família, sabe? Então assim, não tivemos na infância aquele relacionamento de amor, de afeto, de colo, de respeito, de consideração, não. Eu cresci numa família de muita confusão, de muita briga, de muita discórdia, disputas entre irmãos. O casamento dos meus pais era um casamento disfuncional. E eu creio que Deus, ele tem propósito em tudo. Nada acontece por acaso. Nós temos propósito na família que nós somos inseridos. E quando eu tinha uns 5 anos de idade, eu lembro de ouvir meus pais brigando. E eu lembro de fechar a porta, dobrar os meus joelhos e falar com Deus. Deus, eu quero uma família perfeita. Abençoa a minha família. Eu morria de medo da minha mãe morrer, do meu pai morrer, de um fazer alguma coisa com o outro. Eu morria de medo do desamparo, sabe? E nisso eu pensava assim, quando eu crescer, eu não quero isso pra mim. Eu não vou casar pra ficar brigando, eu não vou casar pra ver meus filhos brigando. Então isso foi firmado na minha essência quando eu tinha ainda 5, 6 anos de idade. Porque eu tinha certeza do que eu não queria pra minha vida. Por que eu emociono, gente? Hoje, eu não falo isso com dor, eu realmente estou emocionada, porque eu também não aceitava ter crescido no meio de um ambiente assim tão cheio de brigas, de confusão, tóxicos, mas eu tenho hoje revelado bem claro no meu coração que foi intencional eu viver isso no meu propósito, porque Deus tem na minha vida um projeto de levantar famílias que construam na sua segunda casa um lar restaurado para que outras gerações futuras elas tenham uma mentalidade diferente, uma consciência diferente para levantar homens e mulheres guerreiros que cumpram seus papéis de mães, de pais, de avós, de noras, genros. Nós precisamos ocupar o nosso papel posicionados na consciência certa que Deus nos ensina. E isso está tudo ensinado na palavra, na justiça do próprio Deus. Eu já fui muito chantageada, gente, na questão até de carregar a culpa da morte do meu pai. Meu pai, ele faleceu com câncer no estômago. Foi descoberto assim muito... Foi descoberto e logo ele faleceu. E eu não tinha uma conexão verdadeira com meu pai. Eu fazia tudo para agradar, mas quanto mais eu fazia, mais culpada eu sentia. Eu já fiz terapia, 5 anos, já procurei psicanálise. Eu procurei todo tipo de ajuda. Teve uma época que o meu corpo, ele coçava, saía escamas assim, olha, na pele. E eu lembro de uma psicanalista falar, tudo que você está vivendo é emocional. A opressão foi tão grande na minha alma que o meu corpo, ele começou a ficar danificado, gente. Vamos trazer de novo o exemplo da horta. Se você come alimentos saudáveis, que sem agrotóxico, sem serem enlatados, é claro que o seu corpo vai ficar mais saudável. Mas se você comer alimentos podres, frutos podres, é claro que você não vai ter saúde. A alma, ela precisa ser saudável. Então a minha alma, ela não era saudável. Os alimentos que eu alimentava de culpa, de dor, de rejeição, de sentir excluída por todas as pessoas, eles estavam acabando com a minha saúde, me trazendo esses problemas de pele, dor de cabeça, ansiedade, insônia. Então, eram os frutos, né, do meu próprio alimento. Quando meu pai faleceu, eu tenho certeza que ele faleceu magoado comigo. E eu também magoada com ele. Eu fiquei 2 meses... assim, sem cair a ficha que ele tinha falecido, e eu só consegui perdoar meu pai depois de uns 4 meses na minha consciência. Eu ainda, mesmo ele morto, eu ainda não consegui perdoar, gente. E eu não vou ser hipócrita. Eu sofri tanto com meu pai que, de verdade, na época eu não sentia a falta dele. Eu não senti aquela perca, sabe? Eu não senti, gente, aquela perca, sabe? Aqueles, ai, meu pai faleceu, meu paizinho querido. Não, eu não senti, eu não vou ser hipócrita, porque eu guardava uma mágoa muito grande no meu coração, de dor, de rejeição, de não ser aceita na minha própria família, sabe? É difícil fazer vídeo da verdade, mas essa é a minha verdade. E na época eu fui muito julgada por muitas pessoas da família. Eu até ouvi de pessoas da família que eu matei o meu próprio pai. Que meu pai teve câncer de tanto desgosto pela filha que eu era. Então eu cresci numa família já devendo. Eu tinha que superar as expectativas de todo mundo, dos meus pais, dos meus irmãos, de todos. E tudo que eu fazia, gente, não adiantava. Eu estudei, sempre trabalhei, e nada de ter o reconhecimento de filha mesmo. Hoje eu perdoei todos, né? Todos que já me ofenderam de todo o meu coração. Eu até acredito que as pessoas, elas só ferem quando elas são feridas. Com certeza, meus pais, eles sofreram muito para eles dar esse alimento.
Então assim, como que eles me dariam um alimento orgânico que gerasse vida, sendo que eles escolheram alimentos amargos também? Então eu entendi que nós somos vítimas de outras vítimas. Nós alimentamos aquilo que a pessoa tem, a pessoa dá o que ela tem. Então eu não posso cobrar da minha mãe, do meu pai, vocês poderiam ter me dado amor, vocês poderiam ter cuidado de mim. Eu saí dessa posição de vítima com a consciência que era o que eles tinham para me dar, porque é o que eles receberam também, né? Então a gente acaba parando de culpar as pessoas e se posicionando, buscando recursos em outros caminhos. E Deus, Ele me deu muitos caminhos para que eu chegasse nessa consciência. Então, gente, uma parte da chantagem emocional que me marcou muito, o meu pai, ele tinha o hábito de ligar para mim de madrugada e falar assim, olha, eu vou morrer, você vai carregar nos seus ombros a morte do seu pai. Meu pai desenhava coração partido, de um lado ele punha todos os meus irmãos, a minha mãe, meus sobrinhos, e do outro lado ele punha eu num cantinho. Eu já escutei meus pais comentando assim, Isaquel não parece ser filha nossa não, essa menina deve ter sido trocada no hospital. Eu já escutei isso caladinha no meu canto. Eu já escutei dizendo assim, que essa menina é metida, essa menina não parece ser nossa filha. Essa menina tá destruindo o nosso casamento, porque eu vivi também num lar que eu era a mulher maravilha da minha mãe. Meu pai ofendia minha mãe, ela sofreu bastante com meu pai. Abuso emocional também, e a minha mãe tinha muito medo dele. Eu acabava protegendo a minha própria mãe do meu próprio pai. Com isso eu arrumei uma rivalidade muito grande com meu pai, mas quando meu pai e a minha mãe davam certo, eu já era rival da minha mãe e dos dois juntos. Então eu fiz coisas que me trouxeram muitas dores, gente, mas muitas dores. Eu demorei muito pra ter a consciência que eu tenho hoje. Dor, ela também transforma, ela traz resiliência e ela traz cura. Eu tenho certeza que tem hoje muitas famílias que estão disfuncionais, como a família da minha primeira casa. Nós temos duas casas, a primeira casa e a segunda casa. E Deus já deixou uma promessa que a segunda casa sempre será melhor do que a primeira casa. Isso está provado. A minha família hoje é a minha segunda casa. É onde eu sou casada, tenho meu marido, tenho as minhas filhas. Esta é a minha família da união de uma só carne. E também tem uma promessa de reino. Nós estamos aqui na terra como uma primeira casa, um deserto. Nós temos uma promessa de uma segunda casa que será muito melhor, que é após a morte, a vida eterna. É o que Jesus nos prometeu. Mas voltando ao abuso emocional, o meu pai me expulsou de casa com 21 anos e eu lembro que antes dele me expulsar de casa, eu fazia de tudo para agradar, para ser reconhecida como filha. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar muito nova. Minha mãe também, ela sempre foi uma pessoa trabalhadora, minha mãe uma pessoa guerreira, aquela mulher que ela que tinha aquela autorresponsabilidade geral com a casa. O meu pai, ele era um pouco doente, meu pai já foi pastor, meu pai já bebeu muito. O meu pai, eu acredito que emocionalmente ele tinha uma disfunção, porque o meu pai ele não conseguia cumprir ali aquele papel de pai, de marido provedor. Então eu imagino que a minha mãe sofreu muito mesmo com os filhos pequenos, são 4 filhos, com muita dificuldade. Nós já passamos fome, já pedimos comida na rua, já vendi tapete, já vendi bolão, já vendi jogo, já fiz muita coisa, meus irmãos. Nós já vivemos em várias casas, muitas casas, nós já fomos despejados porque não tinha condições de pagar o aluguel, com muita humilhação. Portanto, hoje eu percebo que eu sou uma pessoa que eu não me apego tanto ao ambiente, porque tantos ambientes foram tirados na infância que eu não crio expectativas. Se perder, tudo bem, tá tudo certo. Então eu vejo isso como positivo hoje na minha vida. E assim, minha mãe com certeza sofreu demais também, muito abuso emocional de palavras, palavras grosseiras que eu não vou nem comentar aqui no YouTube porque nem pode, vai sair das políticas mas palavras pesadas mesmo. Eu também já ouvi muitas palavras pesadas, minhas irmãs, todo mundo, gente. E tipo assim, o meu pai, ele sofreu muito também, de uma família humilde. Meu pai teve meningite, ele quase morreu. Meu pai, ele tinha assim muito talento para falar, para comunicar. Ele era uma pessoa muito querida. Até hoje eu vejo as pessoas falando muito bem dele. Só que o meu pai, ele era aquela pessoa que ele era bom para todas as pessoas de fora, mas para dentro da nossa casa ele era carrasco, sabe? E isso me abolava muito. Eu via ele como hipócrita, porque eu nasci na religião, no evangelho, né, no meio evangélico. Eu tenho avós paternos e maternos no meio evangélico, a minha mãe e meu pai também evangélicos. Meu pai já foi pastor, aí pregava o amor, pregava isso, pregava aquilo, colhia alimentos para doar para as pessoas carentes, mas na verdade as pessoas carentes eram nós mesmos.
E muitas das vezes eu via meu pai fazer coisas assim, escondidas, e eu achava aquilo assim um absurdo. Então eu sempre afrontei o meu pai, sabe? Pai, mas tá errado, é nós mesmos. Às vezes eu pegava um pó de café com o vizinho, aí eu queria pagar, e eu, não vai pagar, não vai pagar. Então assim, eu fui criada numa família com os valores bem baixos. A aparência, gente, não era baixo não, a aparência ela engana bastante, mas os bastidores eram bem baixos. E eu sabia que eu não queria aquilo pra minha vida, sabe? Então, teve uma vez que, depois que eu já fui expulsa de casa, eu continuei, né, suprindo as necessidades emocionais da minha mãe, porque na minha cabeça eu era a Mulher Maravilha da minha mãe. E continuei suprindo até algumas necessidades de mantimentos mesmo, água, às vezes até necessidades mesmo de comida, água, luz, gás. E tava muito pesado, porque eu tive que sair de casa, eu tinha as minhas despesas, eu trabalhava numa empresa, eu vendia bolão da Mega Sena, eu vendi 11 anos na rua. E às vezes eu tinha que fazer uma compra pra mim e uma compra pra minha outra família. Até que a minha mãe reclamava tanto, mas tanto do meu pai, mas tanto, ela até chorava, que um dia eu falei com ela assim, mãe, larga meu pai, separa dele. Gente, se fosse antes, eu não teria entrado nessa alçada, ela não era minha, mas eu cresci com essa mentalidade que eu era salvadora da pátria. Vamos, mãe, eu vou te salvar do monstro que é o meu pai. E aí, eu cresci com essa mentalidade. Meu pai era como se fosse um monstro, porque eu via a minha mãe sofrendo e ela reclamava com nós todos. E a minha mãe, ela buscava proteção em todo mundo, nos vizinhos, em mim, nos meus irmãos. Às vezes, a gente até disputava entre irmãos quem é que protegia melhor a minha mãe, quem supria ela melhor. Portanto, hoje na minha família, temos desconexões entre irmãos por causa desse problema. Essa é a raiz. Porque irmãos, gente, eles nasceram na mesma família, com o mesmo pai, às vezes, a mesma mãe, ou o contrário também, porque tem famílias de pais separados, de mães separadas, às vezes um irmão é de um pai e o outro é de outro pai. Isso é normal desde a época da Bíblia. Mas não é o plano original de Deus. Mas aqui na Terra nós não estamos no plano original de Deus. Esse não é o plano de vida para nós. O plano, ele é muito maior. Mas aí, a minha mãe, ela sofria tanto que um dia eu decidi, juntamente com meu marido, levar ela embora para a terra dela, para ela separar do meu pai. E foi um tempo de muito sofrimento na minha vida, gente. Foram 2 anos de muito sofrimento. Eu resolvi revelar isso aqui publicamente, porque eu quero deixar uma mensagem nesse mundo. Eu creio que nós não estamos aqui por acaso, e o que a gente sofreu também não é por acaso. E se a gente superou, isso contém riquezas que pode ajudar outras famílias. Levei a minha mãe embora e meu pai ficou comigo, né, na cidade. Eu morava sozinha na minha casa e meu pai morava lá na casa dele. E meu pai me ligava, ele me chantageava, ele mandava bilhetes, carta. Teve uma vez que eu estava indo pra academia e o meu pai parou de bicicleta, assim, bem na entrada da academia, e me entregou um envelope. Lá dentro tinha uma carta. A carta, gente, tinha 6 páginas. Eu entrei pra dentro do banheiro da academia e comecei a ler essa carta. E eu chorava lendo essa carta. As pessoas entravam e eu acredito que as pessoas, assim, não teve uma pessoa que ficou preocupada com o meu choro. E eu acredito que as pessoas estavam ali respeitando aquele momento de dor. A carta, ela me sentenciava que eu destruí o casamento dele, de 25 anos, que eu era uma demolidora de lares, que eu ia pagar um preço. Tinha muitas palavras de maldições. Meu pai desenhou um coração partido, me colocou num cantinho e colocou o resto da minha família no outro. Ele colocou ali que ele ia suicidar, que ele ia tirar sua própria vida e que eu carregaria nos meus ombros a morte dele. Aquilo foi muito forte pra mim. Eu guardei essa carta até 2 meses depois que ele faleceu. Eu lia ela muito, e quanto mais eu lia essa carta, mais mágoas eu plantava no meu coração. Então, assim, quando meu pai faleceu, gente, eu estava muito magoada com ele, mas muito magoada mesmo. Eu fui julgada por muitas pessoas na família que, se eles estiverem me ouvindo, eles vão saber, eles vão entender. E eu fui, assim, muito julgada. E aí, assim, de tanto sofrimento, eu já comecei a me colocar num lugar de vítima, sabe? Que eu estava sendo injustiçada. Eu tentava ser uma boa filha, nunca era reconhecida. Uma boa irmã, não era reconhecida. Então eu tentava suprir as expectativas de todo mundo. Não tive aquele amor
sabe, de colo, de afeto, de abraço. Hoje eu tenho, gente, Deus me restituiu tudo, eu tenho com meu marido e com as minhas filhas. E hoje, graças a Deus, depois de muita lavagem de consciência, eu vivo numa família de respeito, de consideração, de amor, sem briga, sem confusão, sem discórdia. Hoje nós nos respeitamos e hoje nós entendemos o nosso propósito. Então, aquela oração que eu fiz com 5 anos, que eu não queria viver uma família de confusão, disfuncional, ela foi respondida. Eu vivo hoje. Então vocês não desanimem do casamento de vocês, não desanimem da família de vocês e nem dos filhos de vocês, porque tem solução. Tem. Gente, às vezes, era o aniversário do meu pai, aí eu ia lá, comprava uma calça, um sapato, um cinto, uma camisa, um terno de roupa pra ele e chamava ele pra gente tomar um café. Mas aquela atitude minha não era uma atitude de coração. Era uma atitude meio que era pra pagar um pouco da dívida que eu devia pra ele, sabe? Já que é eu que destruí o casamento dele, já que eu não era a filha que ele tanto esperava, né? Que minha mãe tanto esperava, então parecia que quando eu fazia algo, pagava uma conta, dava um botijão de gás, fazia alguma coisa, eu sentia que minha dívida era menor. Só que era um erro. Quanto mais eu fazia, mais endividada eu ficava emocionalmente, mais culpa eu sentia emocionalmente. Foi assim, um momento terrível. Meu pai, ele deixou cortar a água dele, a luz, e às vezes ele me ligava e falava assim: ah, Isaquel, eu tô nas trevas, olha aqui pra você ver, tô sem luz, minha barba cresceu, tô sem tomar banho, você tirou sua mãe de mim, olha aqui, você acabou com o meu casamento. E ele às vezes me ligava: manda um sanduíche pra mim, manda comida pra mim. Aí às vezes eu mandava porque eu sentia que eu devia a ele, sabe? Gente, foi 2 anos de muito terror. Já procurei meu pai de madrugada achando que ele tinha suicidado, porque ele sempre ameaçava no telefone que ia morrer e que eu carregaria a culpa, a morte dele. Ele já fez barulho até de corrente assim no telefone, falando assim: escuta esse barulho aqui, olha, Isaquel, tá vendo? Aí eu escutava: pois é as cordas que eu vou pendurar no meu pescoço e eu vou cair no rio. Adeus, viu? Por favor, não me liga não. E aí eu saía desesperada, chorando de bicicleta nas ruas escuras, pensando: gente, meu pai tá morto, meu pai tá morto, meu pai tá morto. Só Deus sabe o que eu passei nesse tempo de separação dele com a minha mãe. Graças a Deus, depois de um tempo, eles voltaram. Teve uma vez que eu fui visitar eles, depois que eles voltaram, e a hora que eu cheguei na porta, eu escutei, né, eles mencionando assim que eu era culpada de ter separado eles, que eu destruí um casamento de 25 anos e a minha mãe até revelou que ela não queria ter separado dele. Então parece que eu pressionei a separação, mas Deus sabe que não. Eu queria tirar minha mãe do sofrimento, porque eu cresci como se eu fosse a Mulher Maravilha dos meus pais. Que olha, pais não pode colocar filhos em seus problemas de relacionamento. Eu entrei e eu sei o fruto amargo que eu comi com essa situação. Mãe, pai, você tá no meio desse fogo cruzado? Dói muito, porque quando seu pai fala mal da sua mãe, tá falando da metade de você. E quando o contrário também tá falando da outra parte. Então acaba que o filho, ele é muito atacado emocionalmente quando os pais falam mal um do outro. Aqui na minha casa, eu não falo mal do meu marido de hipótese nenhuma, pelo contrário, eu só planto honra no coração das minhas filhas, e ele também, nós temos um acordo. Se ele tiver que falar alguma coisa que ele fale comigo, a gente resolve entre nós dois, para elas não entrarem no meu relacionamento, porque só eu sei a dor que isso me causou. Gente, eu quero deixar bem claro, mãe, se a senhora estiver ouvindo esse vídeo, eu quero falar com a senhora que eu amo muito a senhora, que não se culpe pelos erros, porque eu sei que a senhora errou tentando acertar. Não existe famílias perfeitas, todas as famílias têm algum tipo de disfunção. Nós podemos olhar isso na primeira família, né? Adão e Eva, Abraão e Sara, Isaac e Raquel. Deus deixou bem claro que o mal, a culpa, o pecado, ela causa maldições hereditárias na nossa família. O que cabe a nós, gente, não é ficar guardando rancor, não perdoar, ofender, sentenciar, não. Nós temos que criar consciência que nós somos vítimas de um plano maligno e nós precisamos sair dele com a consciência da justiça de Deus. E eu encontrei esse caminho em Deus. Eu conto a minha história. Não é para sacrificar minha mãe, não é para desonrar, Deus sabe da minha intenção. É para mostrar que dentro de uma família disfuncional, dentro de pessoas que foram humilhadas, reprovadas, abandonadas, rejeitadas, existe um propósito. Olha a história do rei Davi. Ele foi chamado para ser rei na nação dele, ainda novinho. E o próprio pai excluiu ele, chamou os irmãos maiores, mais fortes, porque para ser rei, ele tinha que lutar, participar da guerra, ele precisava ter um físico forte. Rei Davi não era forte, rei Davi era franzino. Ele sofria preconceito por causa da pequenez dele. Só que Davi, ele tinha um corpo pequeno, mas o coração dele era segundo o coração de Deus. O pai dele, ele não acreditou
em Davi, ele excluiu Davi. Quando o profeta chegou, ele colocou os sete filhos dele lá na mesa. O profeta chegou e falou assim: ué, mas não é nenhum desses não, você tem mais algum filho? Aí o pai olhou pela janelinha e falou: eu tenho Davi lá, cuidando das ovelhas. A única coisa que ele sabe fazer é matar urso e leão de bodog. Bodog é aqueles estilingue, né? Que tem a goma, puxa a pedra e lança longe. E aí o profeta pediu para chamar ele. Então ele era o escolhido para ser o rei lá de Israel. E se fosse para olhar circunstância, o físico, ele não estava pronto. Então se você hoje sofre humilhação dos seus pais, da sua família, de parentes, de familiares, por causa de algum motivo, que olha, deixa eu te falar uma coisa, Deus, ele ama usar os improváveis, os rejeitados. Deus, ele é um Deus que veio para as pessoas pequenas, para as pessoas doentes, para as famílias doentes. Ele não veio buscar pessoas saudáveis, famílias saudáveis. Ele veio exatamente para curar casamentos doentes, famílias doentes. E eu recebi, gente, essa cura. Eu recebi essa cura. Eu era uma pessoa que eu não dormia direito. Eu sentia muita mágoa. Eu tinha uma carência emocional de pai e mãe, gente, assim, absurda. Eu buscava nas minhas próprias amizades uma mãe. Eu queria afeto. Eu mendigava afeto das pessoas. Eu fazia tudo para agradar as pessoas. Eu tinha que ser, entre aspas, a boazinha para ser aceita em determinado ambiente. Gente, isso é escravidão. Então, você submeter a chantagem emocional, seja no casamento, seja na sua família, seja com o filho. Gente, porque isso acontece entre tudo. Tem mães e pais que chantageiam filhos, tem filhos que chantageiam pais, tem irmãos que vivem fazendo chantagens um com o outro, tem pais que chantageiam crianças pequenininhas. Eu sei o que é isso, eu sofri isso na minha pele. E isso faz você viver nesse mundo como se você já tivesse nascido devendo. Era como se eu saísse já do ventre da minha mãe devendo. Eu tenho que superar as expectativas da minha mãe para eu ser aceita nesse mundo. Deus, ele me deu vida, ele me deu o direito de viver e o direito de livre-arbítrio. Uma pessoa que sente culpa, ela não exerce o seu livre-arbítrio. Uma pessoa que sente culpa, ela não sabe escolher o que é bom para sua alma, porque ela sempre cede às expectativas das outras pessoas. Ela se preocupa muito mais com o que as pessoas vão pensar do que com a sua própria vida. Porque se as pessoas pensarem mal, a dor vai voltar, a rejeição vai voltar. Vocês me entendem? Essa era eu, essa era a minha pessoa. Então eu já sofri tudo que vocês imaginarem por causa de chantagem emocional. Muitas. Então eu já contei pra vocês um pouco da minha história. Eu vou continuar contando aqui nesse canal. Claro que eu falei só um reflexo, é muito mais do que eu falei, para chegar nessa consciência de abuso emocional. Como superar o abuso emocional? Gente, buscando ajuda. Exatamente. Para buscar ajuda, nós precisamos ter muita humildade e reconhecer o quão nós precisamos dessa ajuda. Mas a humildade, ela é uma virtude de Deus. Quando você reconhece a sua verdade, você começa a exercer uma consciência mais expandida que te leva a sair desse lugar de opressão. Existe um mundo maligno, gente. Existe um mundo bendito. Deus, ele é a justiça da luz e as trevas é a justiça do mal. Existem duas forças que operam o ser humano, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Existem doenças que são enfermidades. As enfermidades, elas são resultados de níveis espiritual. Tem pessoas que elas sofrem anos com uma doença e a hora que ela é liberta naquela área, a pessoa vai e é curada. Existe uma passagem na Bíblia que dá a mulher lá do fluxo de sangue. Essa mulher gastou tudo que ela tinha para acabar com aquela hemorragia. Ela foi escravizada por essa enfermidade até que ela achou a consciência da cura em Jesus. Jesus Cristo curou ela de uma enfermidade maligna. A enfermidade maligna, gente, as maldições hereditárias, elas podem pegar até 4 gerações. Então o seu bisavô tem influência até o seu neto. Olha para vocês verem. Tem muitas doenças que são genéticas. A ciência já comprova isso. Tá tudo escrito na Bíblia, mas a ciência comprova com outra linguagem. Então, nós precisamos ter essa consciência, reconhecer os erros dos nossos pais, sem desonrá-los, porque eles também foram vítimas de outras vítimas. Nós precisamos reconhecer por que estamos nesse ambiente. Nós temos que pedir ajuda, procurar mesmo tomar posse de uma nova mentalidade. Por isso que Deus diz: não vos conformeis com as coisas desse mundo. Gente, sinal que o mundo não é bom, porque senão ele não tinha deixado essa mensagem. Não vos conformeis com o que está ruim, com o que está amargo. Para de ser servido de alimentos podres que acabam com a sua alma. Para de comer porcaria no mundo físico, cuida da sua saúde, cuida do seu corpo. Para de alimentar de sentimentos ruins, porque a sua alma está alimentando de porcaria. Agora eu vou falar para vocês 3 exemplos de autoabuso emocional. Gente, eu quero deixar bem claro que quando nós somos abusados emocionalmente, não é disso que nós alimentamos?
Normalmente a gente também vai abusar emocionalmente de outras crianças, de outras pessoas, porque é os frutos que tá saindo do meu coração. Se eu alimento deles, eu tenho eles para servir, você não concorda? Por isso que a cura do abuso emocional, ela traz um impacto muito grande na nossa geração aqui hoje. Se eu fui curada do abuso emocional, da chantagem emocional, eu estou construindo com as minhas filhas uma geração com a mentalidade renovada. Não vos conformeis com as coisas desse mundo. Eu falo de novo. Então, 3 exemplos de abuso, autoabuso emocional. Quando você é muito abusado ou abusada emocionalmente, você carrega uma culpa dentro de você. Então, você não tem facilidade de dizer não para as pessoas. Você sempre vai ceder, mesmo que a situação te prejudique. Mesmo que você faça e depois reclame com outra pessoa. Mesmo. Você sempre vai sentir culpa por estar cuidando de você. Você vai comprar um carro, uma casa, uma roupa, e você, ao invés de sentir prazer de desfrutar disso, você vai sentir o quê? Culpa. No meu caso, quando eu saí de casa e meu pai, mas a minha mãe se separou, e até antes, quando eu comi um sanduíche na rua ou quando eu comi uma comida do restaurante, eu tinha uma sensação que eu estava fazendo coisa errada. Eu não podia comer aquela comida do restaurante cheia de verduras, de misturas, e os meus pais comendo arroz, feijão, ou de repente até passando fome, passando necessidade. Aí, na minha consciência, eu devia aquela comida. Eu ia lá e repunha a comida para eu ter o direito de comer fora. Eu sei o que é isso, eu vivi isso na pele. Eu já cheguei a pedir comida nos restaurantes na hora de fechar para levar para minha casa, porque eu sentia culpa de estar almoçando no restaurante. Aqui em Pompéu tem um restaurante, é o restaurante da Simone. Se ela estiver vendo esse vídeo, ela vai lembrar. Eu ficava lá 10h30 da noite, 11 horas da noite, esperando ela fechar para ela me dar comida para eu levar para minha família. Porque se eu comia lá, eu devia, então eu tinha que pagar. Aí eu pagava dessa forma, tá vendo? Que são comportamentos disfuncionais. A intenção era boa, mas havia ali uma doença que fazia eu comportar daquela forma, entenderam? E também um abuso emocional muito forte que eu descobri é quando você esconde o seu sentimento real, verdadeiro, para você ser aceito por outras pessoas. De repente você é convidado para ir num lugar cheio de pessoas tóxicas, que falam mal de você, que te criticam, fazem calúnias, te fazem mal, mas por causa de algum motivo, seja sangue, seja família, porque você já está inserido no ecossistema, você vai só para agradar as pessoas ou para você não ser excluído, porque você não foi, então você não pode ser excluído. Aí você vai se oprimindo, pisando no seu sentimento real para ceder a expectativa do próximo. Eu já fiz isso demais, eu já me sacrifiquei como escrava mesmo, por causa que eu precisava sentir que eu pertencia. O ser humano tem essa necessidade de sentir pertencente a um grupo. Isso começa na família. Por isso que a criança, ela precisa sentir que ela pertence à sua família, com amor, com carinho, para que, quando ela crescer, ela não precisa ficar mendigando ser aceito em variados ecossistemas e ambientes. Então você acaba sendo falso com você mesmo. Eu era uma pessoa que, eu já tive amizades que já me fizeram sofrer muito, e hoje eu entendo, é porque a minha busca por afeto, por maternidade, acabava fazendo eu cobrar demais dessas amizades. Elas me oprimiam sentimentalmente, mas eu aceitava porque eu precisava sentir que eu era amada por essa pessoa. Aí o que você acaba fazendo? Sendo falso com você mesmo. De repente você acabou de falar mal ali daquela amiga que te persegue, que te critica, que você sente que tem inveja, mas você vai lá nas redes sociais e tira uma foto com ela assim. E aí, na hora que você deita no travesseiro, se for pra pensar lá no fundo da sua consciência, você não queria ter tirado aquela foto. Só que você precisa ser aceita. Você precisa ser aceita e você acaba se submetendo a essas falsidades, fingimentos. Você acaba sendo falso com você mesmo. Às vezes você não gosta de um café sem açúcar, a pessoa te oferece, você bebe, faz ter careta, joga fora, porque você não pode ofender a pessoa, você não pode falar que você não gosta, porque senão você está sendo antiquado. Você acaba alimentando do pior dessa terra, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque você não pode ser autêntica, você não pode ser mesmo você tem que agradar. Ah, se você não gosta do café amargo, sem açúcar, você bebe, faz careta, se oprime. Por quê? Porque a pessoa que te ofereceu, ela não pode receber um não. Você tem medo da pessoa não gostar mais de você, porque você não quis tomar o café sem açúcar dela. Gente, eu era essa pessoa? Não, gente, nós podemos falar não. Pode falar com carinho e respeito. Olha, muito obrigado. Eu não vou aceitar o café não, porque o meu estômago não aceita café sem açúcar. Simples assim. Se a pessoa ficar ofendida com você, isso é um bom sinal para você cascar fora desse ecossistema. Porque quem ama de verdade te respeita, ela te respeita da forma que você é.
da forma que você suporta, viu? Então, assim, eu aprendi a ser muito verdadeira com os meus sentimentos. Em 2018, eu ouvi uma live do Pablo Marçal e eu agradeço muito ele porque ele me trouxe uma consciência muito grande de parar de querer ser perfeita, parar de querer agradar todo mundo. Quanto mais você tenta agradar as pessoas, mais você é cobrado, mais você é cobrada. E eu vivia nessa escravidão de tentar agradar todo mundo. E quanto mais eu tentava agradar meus pais, mais eu era cobrada a ser uma boa filha. Quanto mais eu tentava agradar o meu marido, mais eu era cobrada a ser uma boa esposa, com os irmãos, com todas as conexões. E aí eu decidi, eu olhei no espelho, então eu te convido a fazer essa experiência hoje, porque comigo ela funcionou muito bem. E essa experiência ela teve uma data. E data, gente, é muito importante, porque a gente faz aniversário quando a gente marca a data de uma metanoia que acontece na nossa vida. Quando foi no dia 31 de dezembro de 2018, eu olhei no espelho, olhei dentro dos meus olhos e falei assim: Isaquel, a partir de hoje, você não vai ser mais falsa com seus sentimentos. Se tiver ruim, você vai falar que tá ruim. Se você não tiver com vontade, você não vai fazer. Você não vai se submeter. Você vai ser fiel com seu coração. A partir de hoje, você não vai mais em lugares que te fazem mal. Você agora vai ser fiel com você primeiro. E hoje eu entendo claramente os mandamentos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Nós não conseguimos amar ninguém sem primeiro a gente ter o amor no nosso coração, a gente dá o que a gente tem. Se você não se ama, como é que você vai transbordar amor? E aí eu comecei a entender que eu não precisava ser a filha perfeita, eu não precisava ser a esposa perfeita, não precisava ser a amiga perfeita para ser aceita por Deus. Eu entendi que Deus me amava mesmo com as minhas imperfeições. Uma frase do Pablo Marçal que me marcou muito, quando ele diz assim: quando uma pessoa te cobrar alguma coisa, você fala para ela assim: você que não sabe, eu sou muito pior do que você imagina, eu não sou perfeita, eu sou muito pior do que você imagina. Quando você mostra pra pessoa que você é muito pior do que aquela régua que ela colocou em você, de imperfeição, a pessoa perde a graça e para de ficar te cobrando. Porque a cobrança é porque a pessoa ela coloca uma régua em você. Você não é uma boa filha, Isaquel. Então, eu tinha uma régua muito alta para alcançar, para superar as expectativas do meu pai, da minha mãe. Então, eu vivia naquela posição de filha imperfeita, fazendo horrores para poder ganhar esse reconhecimento, mendigando afeto e reconhecimento dos meus pais. Aí o dia que eu entendi que eu sou muito pior do que eles imaginam, eu já comecei a entrar na posição de ovelha negra. Eu sou a filha ovelha negra da família. Inclusive um dia eu falei isso com minha mãe: mãe, para de criar expectativa em mim. Eu não sou a filha que a senhora esperou ter. Eu sou a ovelha negra da família. Com essa consciência, gente, eu libertei de ficar correndo atrás de medir réguas de outros olhares, porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu não preciso ser perfeita para ser amada por Deus. Rei Davi era pequenino e mesmo assim ele foi o rei de Israel. Ele foi escolhido. Deus gosta de pessoas escolhidas no improvável, sabe? Então, eu quero trazer para vocês essa consciência hoje. Não seja falsos com os vossos sentimentos. Se você não tem vontade de ir naquele ambiente, não vá. Foi convidados para casamentos de familiares que o clima é pesado, só falsidade, fingimento, aniversários. Tá ruim o ambiente? Não vá. Para que oprimir o seu coração? Coração é terreno. Uma palavra muito poderosa. Se tudo que você precisar guardar nessa vida, guarde o seu coração. Ele é o seu maior patrimônio. O seu coração é sua terra espiritual. Você não pode deixar pessoas oprimir ele. Desde 2018, eu parei de frequentar lugares que me faziam mal. E já deixei até o meu marido sair com minhas filhas em lugares que eu não sentia bem. E ele me perguntava: bem, mas por que você não vai? Porque eu não estou bem. Aí, gente, sentimento, ele é fruto, ele é sintonia. Se eu estou com sintonia, minha sintonia verdadeira tá ruim, a minha frequência tá ruim, por que eu vou num ambiente festivo que tem pessoas que carregam forças negativas, maliciosas, falsas, que me obrigaria a entrar na frequência dela por fingimento? Pra quê? Eu prefiro viver a vida real. Se eu estou mal, eu vou viver o luto. Nós temos que viver dias bons e dias maus. Os dois existem. Tem dias que a gente não tá bem, tem dias que a gente tá super bem. E tudo bem por isso. As misericórdias de Deus, elas se renovam todos os dias para nós. Mesmo que você esteja triste hoje, a alegria vem ao amanhecer. Por que camuflar um sentimento mau para ser reconhecida na sociedade? Por que eu tenho que tirar foto feliz com a minha sogra, sendo que a minha conexão com ela não tem respeito?
Isso acontece demais nas famílias, gente. Por que mostrar para a sociedade, no ambiente de casamento, de aniversário da sociedade, que eu estou bem com meu marido, tiro foto, eu bebo, eu estou festejando, eu estou num ambiente com a sintonia de festividade, só que o meu coração, a minha frequência está com a sintonia de desrespeito, de calúnia, de traição, de abuso emocional? Isso é disfuncional, gente. A gente tem que viver com a consciência certa, no lugar certo, com o sentimento certo. A partir do momento que eu passei a viver a minha real identidade, meu sentimento, as coisas começaram a mudar. Ah, o sentimento é errado? Ah, tá, é errado. Eu estou sendo egoísta, eu não vou, que eu sou aborrecida, que eu sou sistemática, mas eu estou sendo real. Se eu estou sendo real, eu estou tomando posse para Deus mudar a minha vida, o meu coração. Se eu estiver agindo errado, gente, pode ter certeza que Deus ele vai me disciplinar. Ele vai, mas como que Deus vai me disciplinar em algo errado que eu aceito? A primeira pessoa a não aceitar o erro, a falsidade, o fingimento, tem que ser eu mesma. Vocês me entendem? Nós precisamos ter justiça no nosso coração com a gente mesmo. Sabe uma mania que nós seres humanos tem muito forte? É de buscar justiça e proteção em outras pessoas. A justiça, gente, ela tá aqui, ó. O nosso coração, ele tem sede de justiça. Nós queremos ser justificados quando nós estamos sendo injustiçados. Um exemplo para vocês entenderem. Existem hoje mulheres que apanham muito dos seus maridos e sofrem, gente, traições e coros há ano. Aceitam o marido ter relacionamentos fora de casa com outras mulheres, aceitam a traição. E aí essas mulheres, elas se lamentam com as amigas. Ah, que meu marido me traiu, meu casamento tá assim, meu casamento tá assado. E aí essas mulheres, elas buscam ajuda em outras pessoas, mas somente com desabafo, não com posicionamento. Se essas mulheres desabafam, reclamam e continuam aceitando aquela injustiça, então, no mundo espiritual, essa mulher, ela não merece a justiça de Deus. Existe um tribunal eterno, onde Cristo é o advogado, onde Deus é o juiz. Quando você contrata um advogado, você tem consciência da justiça que você está buscando. Por esse motivo, o advogado ele vai lutar pela sua causa. Da mesma forma, no mundo espiritual. Você está sofrendo uma injustiça com seu marido que te bate na sua casa, mas você continua suportando a situação, somente desabafando com pessoas, somente fazendo orações, e às vezes você continua aceitando a injustiça. Se você aceita a situação, deixa eu te falar uma coisa. É impossível o mundo espiritual agir na sua causa. Porque você precisa, no seu coração, entender que você não merece ser injustiçada com coros do marido, com traições. Isso também vale para os homens. Você precisa falar, eu não quero isso para minha vida. Eu não aceito isso. Aí, um exemplo, a mulher acaba de apanhar do marido, vai lá, faz o melhor prato para ele, para poder tentar agradar. Aí essa mulher vai lá, faz tudo, tem uma noite de intimidade com esse marido. Uma merda, uma porcaria. Depois ela se sente um lixo porque ela foi maltratada, foi humilhada, às vezes apanhou. E aí ela chora, amargurada, e pergunta até quando o meu casamento vai ser desse jeito. Gente, vai ser desse jeito enquanto aceitar a situação. Se você não praticar uma justiça no seu coração, não tem como o mundo espiritual agir. O homem, ele tem o poder de governar a terra. Deus não faz nada aqui na terra sem o consentimento humano, porque ele entregou o poder para o homem governar. Se você aceita a situação e age na injustiça também com você mesmo, como que você vai ter um advogado que luta pelas suas causas? A primeira coisa é não aceitar a situação. O marido vai lá, bate na esposa, trai, maltrata, depois exige, faz minha comida, faz isso, faz aquilo, vamos pra cama. Abuso físico também, né? Emocional e físico. E aí a mulher se submete a isso. A mulher, ela não está praticando a justiça em seu coração. O coração, ele tem sede de justiça. Você precisa fazer justiça com você mesmo. Como que você faz justiça com você mesmo? Não aceitando a injustiça com você mesmo. Se você aceita a injustiça com você mesmo, você está abrindo brechas espirituais malignas para continuar te oprimindo. Afinal de contas, a justiça de Deus, ela não existe no seu coração, nem para você mesmo. Vocês conseguem entender a profundidade dessa consciência? Então, quando você é verdadeira com você mesmo, marido, faz a comida pra mim. Não posso, não tô com vontade, não vou fazer. Um exemplo, viu, gente? Ah, parece uma afronta, tem que ter amor, tem que fazer. Que olha, essa mulher não faz por amor, não. Ela faz, ou é pra ser reconhecida, ou é para ou seja, pra não apanhar mais, ou seja, pra buscar reconhecimento, ou seja, pra mendigar amor. Nada de amor tem aí, gente. O amor, ele soma e multiplica. Ele não tira de ninguém nada, sabe? Então, eu falo com vocês o seguinte:
passem a respeitar os sentimentos de vocês, por mais real que eles sejam. Ah, mas é errado o que eu tô sentindo? Não importa. Deus, ele age na verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ah, você tá sendo egoísta? Não importa. Exponha esse sentimento. Bate as claras, bate o farol. Seja realmente quem você é. Porque quando você expõe o seu verdadeiro sentimento, você consegue ter a consciência de novos caminhos, novos sentimentos, novas relações. Enquanto você tolerar a falsidade, amigas falsas, familiares falsos que não te respeitam, pessoas caluniadoras na sua vida, um ecossistema tóxico, você nunca vai viver uma vida real. Você vai viver uma vida de fantasias, onde somente as fotos falsas é o fingimento, é o fruto da vida que você leva. Que adianta? Tenho a casa perfeita, viajo com minha família, eu vivo sonhos, fico uma semana fora do país, mas nessa viagem você não colhe riqueza nenhuma. Não tem conexão respeitosa com o marido, nem com os filhos. Vocês não desfrutam do que Deus prometeu, que é uma vida abundante. Não adianta nada, gente. Ele acabou de chegar da escola agora, a Lorena. Aparece aí, vem. Aparece aí. Deus te abençoe, te livra de todo mal e te guarde. Então, gente, eu fiquei perdida onde eu estava, mas eu estava falando de ser verdadeiros, né? Com os vossos sentimentos. Nós precisamos ser verdadeiros. Verdadeiros. Somente na verdade, é somente a verdade que gera arrependimento. Naquela passagem lá da prostituta, muitos homens importantes queriam apedrejar ela. E Jesus perguntou para eles: qual de vocês que não tiver pecado, atire a primeira pedra. As mãos soltaram as pedras, porque todos nós temos pecados. O coração daquela mulher, ele foi sondado por Deus. Ela estava praticando prostituição, sim, praticando uma injustiça, até no próprio coração dela. Quando ela sentiu o amor de Jesus, ela falou assim com Jesus: uai, você não vai me condenar? Ele falou que não ia condenar ela. Falou assim: vai e não peques mais. Deus espera de nós verdade. Ele quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Talvez eu precise hoje, se eu roubo de alguém alguma coisa, se eu pratico prostituição, se eu sou assassino, Deus quer que você viva como assassino, viva como prostituta, você tenha essa consciência. Deus não quer que as pessoas fiquem escondendo atrás de uma máscara. Às vezes, você pratica prostituição e mascara ser uma mulher leal na sua família pra ninguém perceber que você é prostituta. Talvez você está atrás de uma posição religiosa, seja de pastor, de líder religioso, seja de padre, para esconder um pecado da pedofilia, de corrupção. Deus quer que você solte para fora quem realmente você é. Quem é? Você é um assassino? Você é uma prostituta? Você é um pedófilo? O que você é? Deus quer essa consciência, quer que você se posiciona em quem realmente você é. Será que você é realmente a esposa que você demonstra ser? Será que realmente você é aquele pai maravilhoso que você demonstra ser? Será que realmente você é aquele filho perfeito que você demonstra ser? Será? Deus quer que você se exponha com Ele, porque Ele não vai te julgar. Através da sua exposição de consciência, de quem realmente você está sendo, baseado nos seus frutos, Ele vai produzir em você uma metanoia de vida. Metanoia vem de arrependimento. Nós só conseguimos arrepender daquilo que nós temos consciência. Se eu não sinto que eu sou uma esposa ruim, como é que eu vou mudar? Eu tô sentindo, eu mesmo na carne seca, mesmo com urubu na carne seca, eu acho que eu sou ótima, que eu sou boa, vai só piorar. Agora, se eu tenho a consciência que eu preciso melhorar, eu posso ser uma melhor mãe, eu posso ser uma melhor filha, eu posso ser uma esposa mais amável, mais carinhosa, mais dedicada, claro que isso vai produzir em mim uma nova mentalidade. Então, precisamos sair das aparências. Deus busca verdadeiros adoradores. E esses adoradores são pessoas que hoje precisam assumir a sua real identidade, mesmo que ela seja uma carniça. Deus não vai te julgar por nada, nada. Deus, Ele te ama sem nenhuma explicação. Não se importe com o que os outros vão pensar. Resgate quem você é em Deus, antes que a sua vida, ela acabe com a escravidão. Se a gente olhar na Bíblia, gente, tem várias histórias de pessoas que estavam no caminho do mal e elas ganharam perdão porque elas arrependeram. Deus quer que a gente não suporte mais o que está ruim. Um casamento fracassado, pintado num quadro de felicidade plena, sem problema. Deus não quer isso. Deus não quer filhos perdidos dentro das suas próprias famílias.
Deus não quer amizades falsas na sua vida. Deus quer que você tenha relacionamentos de respeito, de consideração. São poucos, viu? Não se preocupe com isso. Jesus Cristo tinha somente 3 amigos, tá? Se você tem 3, é muito, viu? E Deus quer que você tenha respeito com seu marido, maridos com as suas esposas. Deus quer que os maridos sejam honrados pelas suas esposas. Deus quer que as esposas sintam-se protegidas e seguras e amadas pelos seus maridos. Deus quer famílias, gente, que rompam esse ciclo de maldição hereditária e de disfunção. Por isso que eu contei pra vocês a minha história, porque eu fui a convergência na minha família. Eu fechei muito ciclo de maldição hereditária na minha família que eu vivo hoje. Eu fechei porque Deus me deu ferramentas, me deu novos caminhos. Nós podemos aprender muito com Jesus. Jesus Cristo, ele resistiu a muitas críticas e a muitos elogios. O mal da humanidade é não ter consciência exata do elogio e da crítica. E lidar com a crítica e com o elogio é muito bom, porque isso não cava nenhum buraco de semente no seu coração. Jesus Cristo mesmo nos ensinou isso. Jesus Cristo, ele sabia lidar tanto com o elogio quanto com a crítica. Tem uma passagem dele, lá na tentação do deserto, que Satanás, ele tentou Jesus Cristo em 3 situações. A primeira coisa que ele fez é questionar a identidade dele. Vocês já perceberam que nós somos muito atacados na nossa identidade? Sempre as pessoas querem mostrar pra gente que a gente não é aquilo ou que a gente é aquilo. Vocês já perceberam isso? Quando você sabe quem que você é, o que o outro acha que, não importa. E o que o outro não acha também que você é, não importa. Não pesa, não soma e não tira nada do seu coração. Quando o diabo falou com ele assim, você está com fome, transforma essas pedras em pão lá no deserto, ele questionou a identidade dele. Se você realmente for filho de Deus, faça essas pedras transformar em pão. E Jesus respondeu ele na palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então ele não caiu nessa. E ele também questionou a divindade de Jesus, pedindo ele para ir lá no alto do templo e pular de lá para ver se algum anjo salvava ele. E ele falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Se Jesus tivesse deixado essas ofensas entrar no seu coração, talvez ele tinha transformado para mostrar, tá vendo? Eu tenho poder, eu vou transformar. Transformou. Eu vou pular então para você ver. Olha, Jesus não entrou na de Satanás, não. E ele também ofereceu para Jesus todas as riquezas patrimoniais do mundo, para ele ser adorado por Jesus. Ele ser o Altíssimo de Jesus. Jesus Cristo também resistiu a isso. Em contrapartida, muitas pessoas também elogiaram Jesus. Naquela passagem mesmo que ele foi no templo e jogou as moedas tudo fora, porque as pessoas estavam comercializando na casa dele, ele falou, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós transformais em covil de assaltantes. Jesus ficou muito irado mesmo. Observa o comportamento de Jesus. Ele foi real, ele foi ele mesmo. Ele sofreu uma ira tão grande que ele pegou o pano assim da mesa e jogou tudo no chão. Ele não ficou pensando assim, o que vai pensar de mim? Eu sou o filho de Deus, eu não posso fazer isso. Gente, ele ficou indignado. Ele se sentiu injustiçado. As pessoas estavam fazendo da casa do pai dele um covil de ladrões. Então Jesus Cristo, ele se comportou com autenticidade, porque na mesma hora que ele era Deus, ele também era um ser humano. E ele foi muito criticado por sacerdotes, por governantes. Em contrapartida, ele também foi elogiado e honrado por pessoas simples, que ele curou cegos, coxos, mudos. E ele não deixou nem a crítica dos governadores e nem os elogios mudar a essência, o coração e a missão dele. Ele sabia do propósito dele. Então ele não importava nem com a crítica e nem com o elogio. Ele sabia quem que ele era. Ele vivia quem que ele era. Se naquele momento ele precisou sentir irado para ele provocar essa ação de indignação. Vocês estão roubando, fazendo comércio da casa do meu pai. Jesus continuou firme na sua missão. Nós precisamos aprender a ser autêntico com Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo de autenticidade. Maior exemplo. Sabe, herdeira, eu estou aqui querendo trazer para você essa consciência. Não permita que a mentira, a falsidade, o fingimento dos seus próprios sentimentos te impeçam de viver o propósito. Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Seja real, seja você quem você nasceu para ser. Mesmo que você esteja com o sentimento errado, é na revelação dessa verdade que Deus vai te trazer uma metanoia, um arrependimento. Ele traz ferramentas, ele cria conexões com pessoas que vão contribuir para o seu propósito. Talvez eu seja hoje essa peça fundamental que está trazendo para você essa consciência, essa realidade de não aceitar o que está ruim, o que está te destruindo, o que está te matando, te fazendo ter doenças, ansiedade, depressão, mágoa, amargura.
Que olha, tudo que você vive tem uma razão por trás. Você precisa buscar ajuda, autoconhecimento. Gente, eu busquei ajuda a vida inteira. E quando a gente busca ajuda, eu creio que Deus, Ele dá para nós as ferramentas. Porque olha, eu descobri assim, a cirurgia das minhas emoções na inteligência emocional. Eu fiz um treinamento, gente, que chama Método CIS, do Paulo Vieira. É uma imersão de 60 horas presencial. Essa imersão, ela me trouxe muitas curas emocionais. O que é a inteligência emocional? É a capacidade de você reconhecer, que é o quê? Ter consciência e gerenciar as suas emoções. Talvez você hoje está alimentando de sentimentos que você nem sabe de onde eles vieram. E tem uma razão. Existe um porquê que você sente tais sentimentos. Tem um porquê você sente mágoa, sente depressão, angústia, tristeza. Existe um porquê. Você precisa vasculhar isso, trazer para fora com muita verdade, humildade, para que Deus bata farol e limpe toda a carniça da sua vida. Deus fez isso comigo. Que olha, a inteligência emocional, gente, nada mais é do que o domínio próprio. O que é domínio próprio? É um fruto do espírito ao qual você domina os seus impulsos, as suas emoções que te geram prazer. Tem hora que a gente queira fazer até uma besteira, porque naquele momento o impulso traz uma ação que talvez vai ser uma ação que você arrependa depois, mas você aqui naquele momento ali, você quer falar, você quer fazer algo baseado naquilo que você está sentindo. E muitas vezes, quando você faz algo num sentimento errado, o fruto da ação vai ser errado, vai causar morte, sofrimento para sua vida. Domínio próprio, gente, é inteligência emocional. Aqui, olha, Deus quer que todos nós tenhamos vida e vida em abundância. E nós só vamos ter essa vida de filho, porque tem hora que filhos se comportam como escravos. Eles aceitam migalhas, escassez, pobreza, em todas as áreas da vida, vivem o mínimo do mínimo, porque e não entenderam que são filhos. Escravos, eles servem com escravidão, com fardo pesado, alimentam mal, mas está tudo aí, o banquete está servido. Mas você precisa da verdade na sua vida, procure ajuda. O método CIS, gente, transformou minha vida. Eu vivi uma experiência sobrenatural. Num outro vídeo eu quero contar pra vocês aqui a experiência sobrenatural que eu tive no método CIS. Lá eu senti que foi feita em minhas emoções uma cirurgia emocional, no qual muitas dores foram sanadas, resolvidas. Eu saí do método CIS não devendo ninguém, nem ninguém me devendo. A culpa, gente, que a gente sente é tanta cobrança que a gente vai recebendo ao longo da nossa vida, dos nossos pais, irmãos, famílias, parentes, amigos, da sociedade. E a gente vai acumulando uma dívida tão grande que chega um ponto que você pode ter o que quiser, mas você não vai desfrutar porque você é devedor, você é culpado, você é miserável. Uma pessoa culpada merece ser livre? Não merece. Um escravo merece herdar a herança do pai? Não, ele é só um escravo, quem herda são os filhos. Então nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus, aceitar a realidade que nós estamos vivendo e buscar ajuda emocional, porque nós somos triunos, corpo, alma e espírito. Nós precisamos cuidar da nossa saúde física, porque o corpo é o templo, a casa do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar das nossas emoções, buscando o quê? Domínio próprio e da nossa vida espiritual. Então eu convido a você a continuar aqui nesse canal, dá um like, compartilha, faça a sua inscrição, porque nesse canal eu vou trazer muitas histórias ainda de pessoas, de famílias que superaram dores, abusos, chantagens emocionais, relacionamentos tóxicos. Eu vou trazer muita coisa aqui para esse canal. E eu convido a você a ficar por aqui, porque eu tenho certeza que Deus vai traçar na sua vida novos caminhos, nova mentalidade, novas buscas para você receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Não vos conformeis com o que está ruim. Casamento está ruim? Viva a ruindade. Está ruim com os filhos? Viva a ruindade. Seja real. É na sua realidade que Deus vai trazer para você uma nova mentalidade, vai expandir a sua consciência para você receber o vinho novo. Para você receber tudo que Deus tem liberado na sua vida, você precisa de odres novos. Porque o que Ele tem é tão grande que se Ele colocar nessa mentalidade de agora, vai explodir. Ele ensinou isso para nós na parábola do vinho e dos odres. Receba tudo que Deus tem para sua vida, buscando uma expansão de mentalidade. Buscando uma consciência verdadeira, uma consciência justa. A consciência justa, gente, é a consciência da verdade. Se você está roubando, tenha consciência que você é ladrão. Porque quando você tem consciência, eu sou ladrão, eu não sou uma boa esposa, eu não sou uma boa filha, eu não sou tão bom político, eu sou corrupto. Deus pode trazer para você uma consciência de mudança, de metanoia, de transformação. Mas viva realmente o que você precisa viver. Não viva de aparências. Não finja que está tudo bem. Não faça vista grossa. Para de comer o pior dessa terra. Coma o melhor dessa terra, que é oferecido somente para aqueles
que decidiram viver uma vida de verdade, humildade e coragem. Eu não sou perfeita, nem você é perfeito, nem você é perfeita. Nós estamos aqui para errar, para ter humildade, de mudar, de evoluir e de receber num futuro eterno algo muito maior. A promessa de Deus, ela é muito maior. Fica aqui nesse canal, porque eu tenho muitas histórias para compartilhar com vocês, tanto da minha vida como histórias de outras pessoas. E eu creio que esse canal aqui, ele vai abençoar muitas pessoas, vai trazer muita consciência. E nós estamos aqui não é por acaso. Então eu decidi cumprir o meu chamado, cumprir o meu propósito, independente de crítica, independente de elogios. Eu vou cumprir o meu propósito. Eu vou deixar a mensagem que Deus pediu para deixar. Não permita que a sua família seja ceifada e destruída com frutos amargos. Seja a geração da restauração.